Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro entre amigos. Porque assim como Jesus, chamava a todos de amigos, nós somos amigos. E hoje eu vim falar sobre a primeira parábola do mês, do nosso mês aqui na casa, que é a parábola do festim de bodas. Bom, por que festim de bodas? E parábola? Jesus, como nosso doce e amado mestre, ele ensinava para a gente, ele ensina, na verdade, mas naquele tempo, quando nós éramos brutos, ensinava para a gente de forma bem doutrinária, educativa e educada, utilizando elementos que nós compreendêssemos naquele tempo, utilizando os elementos do cotidiano, fazendo comparações com a vida. E aí é a parábola. Aí dá-se o nome de parábola. Eu tenho aqui as minhas fichas, é claro, porque tudo eu anoto. E aí, essa parábola, ela se dá quando Jesus ele estava conversando com os doutores da lei, com os saduceus, com os fariseus e com aquele povo que estava presente para ouvi-lo. Essa história aí que Jesus começou a contar. Então eu peço permissão para fazer a leitura dessa parábola. Está lá, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Muitos dos chamados, poucos os escolhidos. E lá no item 1 começa assim: falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrados. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrado, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que se vestia a túnica, que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto
muitos aos chamados, mas poucos escolhidos. Causamos estranheza em certas falas dessa parábola. Essa parábola, ela tem muito simbolismo. Então, utilizava Jesus para contar essa história através do simbolismo, ou seja, das coisas que aquele povo e da forma como aquele povo vivia. Então, Emmanuel, ela vem dizer que as parábolas de Jesus são sementes que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. A parábola, ou as parábolas de Jesus, ela transcende a época. Todos os dias nós está sendo jogadas, em nós sementes. E essas sementes que a gente pode exemplificar com as parábolas é esses ensinamentos do Cristo, é esses ensinamentos do Mestre. E aí vamos reforçar aqui parábolas do festim de bodas. Festim é um banquete. Vocês acham que eu, por exemplo, vamos colocar, quem é que se recusa a ir a um banquete, a uma festa? Quem? Eu não. Eu vou procurar a melhor roupa, eu vou procurar, com certeza, se ninguém quiser que eu vá numa festa, não me chama, porque eu vou, tá? Fica a dica, tá bom? Então tá. Mas essa não é qualquer festa, não é qualquer boda, não é qualquer casamento. Por que Jesus falou casamento? Por que essa festa tinha que ser boda, tinha que ser um casamento? Porque para o povo hebreu, o casamento simbolizava a união de Deus com a humanidade, da criatura com o Criador. E aí é que a gente começa. Será a humanidade? Então vamos pensar, Deus, o rei, vamos simbolicamente, nesse simbolismo da parábola, é o rei é Deus. E o filho? E o noivo? Jesus. E agora eu quero saber, para ter o casamento, onde está a noiva? Quem é a noiva? Nós. Então, a humanidade é a noiva. Nós estamos ainda em noivado. Ainda não aconteceu o casamento. Nós ainda estamos em noivado. E aí, reforçando essa questão do casamento, como é viva para esse povo, o povo hebreu, como é importante. Vocês lembram onde apareceu, onde Jesus fez publicamente a sua primeira aparição? Nas bodas de Caná, mudando, transformando a água em vinho. Olha só como é importante. E era uma festa que durava uma semana. Hoje é muito caro a gente fazer uma festa em 4 horas. Imagina uma semana. E olha como é importante esse falar de casamento. E aí, assistindo a outros palestrantes, como o Haroldo, ele vem falar para a gente que em todos os textos do povo hebreu existe a união com Deus simbolizada com o casamento. Está aí nos profetas Isaías, Jeremias, Oséias e até mesmo em outros livros apócrifos, ou seja, onde não está na Bíblia. Mas olha como é importante para o casamento para o povo hebreu. E aí, nós vamos começar a desmiuçar
trecho dessa parábola. É assim que sim. De baixo, tá? Isso, muito obrigada. E aí, vamos lá. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. Então, o povo hebreu, o povo eleito, né? Eles foram os primeiros que foram chamados. Esse povo foi o primeiro, com a primeira revelação de Moisés, dizendo que existe só um Deus único. E o povo hebreu, ouvindo, muitos deles ouvindo, isso é doideira, isso é loucura, se recusaram. Essa boda é o evangelho que precisa entrar em nós, é essa boa nova, esse despício desse homem velho que a gente ainda carrega. E aí os primeiros, olha só, vocês já estão prontos, eu acho que vocês já têm ali as suas tradições, sabem que Deus é um só, então vamos deixar germinar, brotar? Só que muitos se recusaram a ir. E olha como é que é importante os servos. Hoje a gente está falando do dia do trabalho. Nós já estamos chamados, esse chamado, esse convite está vindo de séculos e séculos. Nós estamos aqui enquanto servos, querendo trabalhar na vinha do Senhor. Será que com tudo aquilo que a gente está recebendo, essas sementes, será que não conseguiu brotar, germinar em nós? Nós somos servos, nós somos trabalhadores. Olha que coisa boa. E esses servos não se recusaram a ir, a buscar, a fazer o convite. Olha que coisa boa, né? Você está ao lado, a uma festa, comemorar a conquista. A conquista. Porque o casamento é uma conquista. Essa intimidade que Deus quer que a gente tenha com Ele. E a gente, às vezes, tem os melindres. E aí, esses servos, esses primeiros, eram os profetas. Esses profetas, Sócrates, até Sócrates, como um bom profeta, e ele foi ultrajado, ele foi morto, ele foi obrigado a se envenenar, calaram a voz dos profetas. Esses servos de Deus, mas Jesus, esse rei, Deus, não desistiu. Ele fez o segundo convite. Então, eu não sei por que falha, às vezes eu falho o microfone, não sei, é muito perto, né? Então, o rei, ele despachou outros servos, olha só, o segundo convite para o mesmo povo, outros servos, com ordem de dizer, da sua parte, aos convidados: preparei meu jantar, porque eu fico com medo de vocês não enxergarem, assim fica melhor. Preparei meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde as bodas. Tudo estava pronto. Que é esse servo? O que é esse cevado? O que é esse boi? Que simboliza? Alguém quer falar? Não, Bárbara. Não pode falar. O que simboliza esse boi, esse
cevado. São as lições do Evangelho. É o alimento espiritual. A gente está muito preocupado em encher a barriga, a pança. Mas e o coração? O que a gente enche? O que a gente enche? Do Evangelho. É o Evangelho do amor, da humildade, da reforma íntima. Então está tudo pronto, está tudo preparado. Agora nós, enquanto espíritas, Kardec, os espíritos envoltos a essa doutrina que nós abraçamos, está tudo pronto, está tudo preparado, está tudo mastigado. Eles tiveram trabalho, eles são e eram servos do Senhor, e a gente faz pouco caso, e a gente não dá ouvidos. Mas nós somos os convidados, a gente está aqui, somos os eleitos, somos chamados para essa boda. Está tudo pronto. Então, essas lições é que é o nosso alimento, essas guarnições que está sendo oferecida nessas bodas são as nossas lições para a mudança, para esse espírito imortal que somos. Nós estamos aqui na matéria agora, aprendendo mais um pouco dessas lições que nos auxiliam na nossa evolução. Então, esse alimento espiritual, ele vem para matar, para saciar a nossa fome, a nossa sede. E aí, dando continuidade à leitura, tá assim, Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. As nossas preocupações, como eu vou utilizar esse termo, as nossas preocupações mundanas, as nossas preocupações desse mundo. Eu não posso ir para o estudo hoje, porque hoje eu tenho que ir para o aniversário do padrinho do meu primo. Então eu não vou para o trabalho hoje, eu vou faltar. Eu não posso faltar o meu trabalho, porque senão vou ser descontado. Nosso trabalho, do dia a dia, que a gente recebe. Mas e por que a gente falta e recusa esse? Porque esse dá mais trabalho. Esse dá mais trabalho. Não é? Não é verdade? A gente não falta porque é remunerado, porque a gente ainda está... eu tenho que pagar boleto. Eu preciso pagar meus boletos. Eu estou muito preocupada. Como é que eu vou conseguir? Ou, hoje é feriado. O que eu vou fazer na casa espírita? Eu vi aquela menina na voz enjoada, porque eu acho minha voz muito enjoada. Como dizia a minha avó, enjoada. E aí, por que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu escolho ficar assistindo Netflix, eu escolho tomar meus bicoticos, eu escolho estar no churrasco. A gente que escolhe. Já repararam? Os escolhidos? A gente que escolhe. Nada contra a festas, a pagar boletos. Eu também sou uma grande pagadora, mas aí eu fico me analisando, gente, eu estou escolhendo o que para ser feliz? Porque bodas é felicidade. A gente está falando de uma parábola que fala da felicidade. Todo mundo aqui não quer ser feliz? Eu quero. Mas nós precisamos fazer alguns esforços. E não são poucos. Vocês acham que subir com 5 quilos de cimento 5 vezes na escada é pesado? Não. É físico só. O que é espiritual é pesado. Porque vai lidar com os nossos orgulhos, egoísmos. Então a gente prefere ainda para a casa de campo ou para as
eles. É isso. A gente ainda continua escolhendo não ir, aproveitar a vida. Claro que a gente tem que aproveitar a vida, porque eu adoro uma viagem, adoro uma festa. Mas nem tudo. Não dá para você viver fazendo só isso. Porque senão você torna-se uma vida vazia. Só isso, é só trabalho, é só prazer, é só lazer. Mas a gente só adquire o que? A salvação como? Sendo caridoso, não é? Se doando ao próximo, não é isso? Então vamos continuar. Os outros pegaram os servos e o mataram. Nossa! Depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Então os primeiros profetas, aqueles lá, eles foram maltratados, ultrajados, eles foram assassinados. Não é? Lá naquele tempo, muitos profetas. Eu dei o exemplo anteriormente de Sócrates, precisou beber cicuta porque ele estava falando demais e ele não estava aceitando aquilo. O próprio Jesus, não é? O próprio filho, o próprio noivo veio falar da boa nova e o que fizemos? Crucificamos, assassinamos, matamos. Então, a gente pode matar hoje? A gente pode. Ah, mas eu sou serva, mas eu estou trabalhando na casa espírita. Como é que a gente pode matar um servo numa casa espírita? Como é que a gente pode matar um irmão nosso de mesma doutrina, não necessariamente na casa espírita ou em qualquer outro lugar? Fazendo intriga, fazendo críticas que destroem o outro, criando cisões. Eu achei isso importante dizer. Criando cisões. Servo do Senhor não deveria fazer esse tipo de coisa. E aí, é assim que a gente mata o nosso próximo. Falando o que não deve, o que a gente não gosta de ouvir, a agressão que a gente não gosta de que aconteça com a gente não faz com o próximo. Isso em qualquer ambiente. Porque nós estamos aqui, nós somos evangelizadores. A gente também está chamando assim, vem para cá, poxa, vem, porque é bom. Porque Jesus nos ensina o amor. Com Ele, tudo é mais leve. Com Ele, o fardo é mais leve. E aí? A gente chama as pessoas, evangeliza, né? Mas a gente ainda não muda as nossas más tendências. Em todos os aspectos. Então é importante essa questão assim, porque mataram os servos de Deus, é só lá mesmo, naquele tempo, foi com a crucificação. Não. Quantos ainda são assassinados hoje? Porque o mal, né, ele teme a verdade. E ele não quer que o reino de Deus se instale. Então, para isso, tem que causar cisões, tem que utilizar de maledicência, tem que utilizar de comentários maldosos. Isso mata. Se você não tiver o reino de Deus dentro de você, você sai de qualquer tipo de religião. Não é assim que a gente vê em todas, porque todos foram chamados. Os hebreus, os hindus, os gregos. Em cada povo
ser o mensageiro do Senhor. Então eu não posso dizer que eu não fui chamada para essa boda. Hipocrisia. E é muito estranho essa parte aí. Sabendo disso, que esses outros, né, mataram os servos, o rei tomou-se de cólera. Como? Se Deus vai ficar polarizado, essa coisa tão humana, uma raiva, um ódio. Olha só como é que que Jesus utiliza aí as palavras para chamar atenção nessa parábola. O rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e queimou a cidade. Nossa, que Deus punitivo, vingativo. Bem, primeiro, né? Lá, bem aquela primeira parte, lá de trás. Nossa, que coisa. Então, o que a cólera representa? A lei de causa e efeito. Se você não faz um negocinho legal, olha aí, ó. A sua consciência vai gritar. Então, o que é esse queimar? Quando a gente faz uma coisa que não deve, gente, depois a nossa consciência grita, não dá uma dor. Parece que está queimando tudo. É isso. Exatamente isso. As pessoas, né, que priorizam as coisas materiais em detrimento da renovação espiritual sofrem consequências. Sofrem as consequências. Encontrando aí a infelicidade. Então a infelicidade queima, destrói e às vezes até mata. Por quê? Porque sofremos as consequências de todas as nossas ações, boas ou más. E olha aí, que esse pessoal ainda, não por satisfeito de negar esse convite, ainda acaba, sabe? Vamos finalizar isso, acaba com isso, que isso está errado, que não quer ouvir a verdade ou seguir a verdade. É muito triste passar por essa queimada toda. Quem não apoia a construção do reino vai sofrer as consequências. A recusa desse convite nos traz a consequência. E o fogo é a consciência em brasas. Eu achei isso bonito. Nossa, eu era uma criaturinha do pântano. Sabe? Eu não era uma pessoa lá. Mas e aí, quando a gente começa a entender, a concatenar as ideias, aí, meu Deus, gente, eu estava fazendo tudo errado. E quando você sabe que está fazendo uma coisa errada, mas sabe que está errado e faz, aí que a consciência pega fogo. A sua cabeça pira e queima. É desse jeitinho. Não tem como mudar. Não tem como mudar. Aí, na próxima. Então, vou para cá de novo. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Meu Deus, chama todo mundo. Geral tem que vir nessa boda, nessa festa. Então vem, pode vir gentios, pode vir todo mundo. Eu quero que tenha gente. Olha só, mais uma vez Deus nos chamando. Nossa, ufa, se fosse eu, por isso que eu não sou Deus, porque ele está cansado. Na primeira, na segunda, ó, cada um por si. Por quê? Ele não desiste de nós, a gente que desiste dele e de nós. Quando a gente está desistindo de Deus,
encruzilhadas, né? O que são encruzilhadas? O que é a rua? A rua, a encruzilhada, são N direções e a gente não sabe para onde vai. Eu estou numa encruzilhada, ou seja, eu não sei o caminho a seguir. Olha aí, quem estava nas encruzilhadas. Mais uma vez Jesus falando, você está perdido? Meu filho, vem. Vem porque tem uma porção de irmão te esperando para nos ajudar no reino de Deus. E eu quero você. Olha só. Já pensou? Se quer eu vou. Mas é fácil? Não, não é fácil. Então, essa encruzilhada é esse não saber e a gente, enquanto servos, nós chamarmos, vendo a situação daquela pessoa e ela chegando até nós, nos chamarmos por uma evangelização. Olha como é bom. Mesmo com toda a dor e sofrimento que eu tenho com você, com Ele é melhor. Com Jesus vai ser melhor. E é. E assim você pode ajudar servindo para a construção desse reino. Deus chama todos, inclusive os que estão perdidos. Quantas vezes estamos perdidos e fomos chamados para o trabalho, para a vida com Jesus? É uma pergunta que fica. Quando é que você se sentiu perdido e alguém, uma pessoa foi lá e te chamou, vem com a gente. Lembra dessa pessoa? Vamos lembrar dessa pessoa. Porque ela é uma serva, um servo de Deus. Olha que maravilha. Nós não estamos perdidos. Nós somos os servos. Nós fomos e somos os convidados. E aí, continuando, os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. Ou seja, não vai perguntar, você é bom? Vem. Se você é mau, não vem. Não é assim não, todos. Os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Olha aí, bons e maus. Todo mundo. Sabe por quê? Aí eu falei, bons e maus? Mas e os maus se tornaram bons? Quem é que diante dos ensinamentos e permitir que eles entrem no seu coração e nas suas atitudes, vai continuar sendo mal? Não é inteligente isso, né? Então existe sim uma mudança. Como é que nós já mudamos? Como nós mudamos os nossos comportamentos? Que eram ruins e agora você percebe que é melhor hoje. Hoje. Os convidados se puseram à mesa. Quando a gente senta à mesa, é o quê? É o ato de se alimentar. Então eles se alimentam. Quem está à mesa está para se alimentar. E eles aceitaram. Nós aceitamos. Nós aceitamos. E aí, esses convidados, eles aceitam esse convite e eles estão dispostos a amar. E o último convite que Jesus nos fez foi através do Consolador Prometido, o Espiritismo. Olha só, gente, a gente já está, vem. Sabe aquele cavalo que a gente precisa pegar, né, subir, nem que seja pelo rabo? É aqui que a gente está. Vem, se agarra nisso, se agarra para você aprender, para você participar, sentar à mesa.
com Jesus. Aí, prosseguindo, entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. Todo mundo na expectativa. O rei chega, observando cada um de nós. Vamos pensar que Deus está aqui, olhando cada um de nós. Ele conhece, sonda os pensamentos, Ele sabe quem você é por dentro e por fora. E aí Ele encontra um homem, dando-se como um homem, que não vestia a túnica nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Nossa, isso aqui para mim foi a parte mais profunda. Porque Deus, Ele sabe, conhece muito todos nós, todos os seus filhos. E aí o rei vai verificar, olhar, observar. E a túnica nupcial, ela representa o quê? A nossa veste iluminada. Só que esse homem não está com essa veste. Não estou falando de miçanga não, de lantejoula, não é nada disso, não é nada material. É a veste espiritual. Porque essa parábola fala para espíritos. Espíritos imortais. E aí, o perispírito, quando ele está renovado, quando ele tem pureza das intenções, ele representa a luz e a nossa transformação moral. Esse era o hipócrita. Por isso que ele guardou-se. Sabe quando a gente é pego na botija? A mãe chega, você fez aquilo. Você, contra fatos, não há argumentos. Ele tinha o que argumentar? Não, Senhor, não, você está enganado. Com Deus? Você vai enganar quem? Com Deus não tem engano. Então, esse guardar silêncio é você abaixar sua cabeça e olha, não tem jeito, eu sou hipócrita. Eu fingi que estava pronto, mas não estou. E foi permitido que ele entrasse, acho o máximo, porque foi barrado. Foi barrado por causa da não transformação moral. E a pessoa que está sem a túnica, essa pessoa que não está sem a túnica, ela com certeza foi como um de nós, que estamos aqui estudando o Evangelho. Sabia tudo, sabe tudo, assim, ele entendeu, ele compreendeu, mas não muda, não faz um centímetro para mudar, não faz um esforço de mudança, não se mexe, recebeu todos os ensinamentos religiosos, doutrinários, mas não mudou. Aqui é uma coisa, lá fora é outra coisa. Não mudou. Então, às vezes a gente acha, né? Não tem a história do Chico, que quando eles conversando, ele fala assim, perguntaram para ele como é que era o desencarne, né? Como é que chegavam os espíritas, né? E eles não chegaram nada bem, porque sabiam, mas não se renovavam. Olha aí, que coisa. Então, nós não podemos nos enganar. Não tem nem mais tempo. A gente tem que guardar o nosso silêncio, dizendo, eu não sabia. Não existe não sabia. Que era assim. E aí, esse homem, ele vestia-se de hipocrisia. No próximo, está escrito assim, atai-lhe as mãos e os
pés e lançai nas trevas exteriores. Nossa! Lembra até a expressão, de repente vem daqui dessa parábola. Meus pés e mãos estão atados. Esse atar pés e mãos, ele dá a ideia de quê? De privação da liberdade. Não é ruim a gente estar preso, privado de escolha? É muito ruim. Muito mesmo. E aí, a gente aqui perde a liberdade de agir, de escolher. E a gente pode também colocar aqui, nessa parte, mãos e pés atados, lançai nas trevas exteriores, é a reencarnação. Olha quantos equívocos que nós cometemos. Eu acho que quem é expositor cometeu muito mais. Porque, meu Deus, você ouvir isso falar, ouvir isso tudo, tentar, praticar, é uma responsabilidade enorme. E aí a gente se equivoca. Acontece igual ali que aconteceu. Nós achávamos que estávamos prontos para participar das bodas e nós não estávamos. Então, nós teríamos que sofrer essas consequências. Porque tudo nos foi dado, preparado, e a gente não se preparou para esse momento. Então, quando a gente reencarna nas situações mais dolorosas, difíceis, com privações físicas, psicológicas, está aí, toda dor e sofrimento, está aí o pranto e ranger de dentes. É a dor, é o sofrimento. Mas então também, porque eu também sofro, mas você sofrer com Jesus, eu friso aqui, é diferente de sofrer sem. Isso daí é um fato. Você acreditar ou você não acreditar que aquilo vai passar, que esse sofrimento vai passar, porque nós vamos querendo, claro, querendo ou não querendo, ou seja, compulsoriamente nós vamos participar, porque as nossas mentes, o nosso entendimento, ele precisa acender, e cedo ou tarde nós iremos participar dessa Buda, sim, do reino dos céus. Primeiro a gente tem que colocar em nós, para depois estar apto a sentar à mesa. E as trevas, eu já falei, exteriores, são as reencarnações difíceis. Porque se nós não realizarmos as nossas transformações, a nossa transformação moral nesse planeta, o exterior nem vai ser aqui, vai ser em outros planetas mais brutos. Porque a gente está em quê? Em transição. E regeneração ainda não é top não. Então, para a gente chegar a esse patamar de regeneração, temos ainda que passar os bocados e para compreendermos o que é estar, fazer parte dessas bodas. E para encerrar, aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Por quê? Porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Então, nós escolhemos estar aqui hoje, nessa noite. Que bom. Todos nós. É um resumo desses muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. E eu vejo que tem gente que fala até com certa soberba esse último trecho. Poucos são chamados, muitos são chamados, poucos os escolhidos, e parece que já,
E não é bem assim. Isso precisa ser trabalhado. É o resumo de nossos atos. Isso daí resume tudo. Chamados todas, olha quantas chamadas a gente... É igual na escola. Você faz a primeira avaliação, aí tem a segunda chamada, mas Jesus dá a oportunidade da terceira, da quarta, da quinta, até da recuperação, que é a reencarnação. Ó, olha só que top. Ó, Deus é Deus. E que os escolhidos não pode significar que Deus escolhe os favoritos. Parece que é isso, né? Quando as pessoas falam assim, não, porque eu sou escolhido, porque eu estou, né? Porque eu estou no templo. Não é isso. Não é só estar. É você se escolher. É você levantar o dedo, olha, eu quero fazer parte. Você escolhe fazer a mudança, a reforma íntima. Você escolhe priorizar as coisas do céu, as coisas espirituais. Não são os outros que escolhem pela gente. Nós que nos escolhemos e escolhemos estar como convidados para essas coisas. Então, o último tem uma mensagem de Joana de Ângeles, que diz assim, ó. Convidados. É o título, é o primeiro capítulo do livro Atitudes Renovadas, que fala exatamente dessa parábola. Auto-eleger-se para ser escolhido em face da autodoação pela lei do progresso. Eu quero progredir, então eu vou me eleger. Eu quero ser escolhido, eu vou me escolher e vou o quê? Me doar. Eu vou procurar amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo. Eu quero fazer parte dessa lei do progresso. Aí a pergunta que a Joana faz é: em que classe de convidado te encontras? É profunda, como sempre. Que classe nós estamos de convidados? Os que ainda estão negando? Não, aqui não. Nós não. Os que ainda é a segunda, é a terceira, é a quarta, é a 14ª chamada. Em que classe a gente está como convidado? Flexiona e decide. É agora. Essa palavra também é imperativa. Decide. Porque o banquete de núpcias já começou. Olha aí, quantos irmãos nossos que já estão sentados e aproveitando esse banquete. Cuida de renovar as tuas atitudes. Bem imperativo. Então o momento é agora. Não tem como dizer, eu não sei, eu nunca ouvi. Não tem mais. Não tem mais isso. Não caia mais nessa. Porque olha quantas vezes nós fomos chamados. E nós temos o dever de sermos escolhidos. Que a paz de Jesus continue sempre em